E uma pergunta interessante aqui do Anips Espina, doutor. Nós sabemos que tem uma doença chamada depressão, é muito comum também na nossa sociedade, no nosso país, né? A pergunta dele é muito interessante. Ele pergunta, doutor, se há uma relação da depressão com o mau funcionamento da tireoide. Assim, a tireoide não causa depressão, mas as pessoas que têm a depressão, que é muito comum, como há aquela queda do metabolismo, pode sim piorar os sintomas da depressão. Então, é um risco a pessoa com depressão ter junto o hipotireoidismo. Tem que fazer o tratamento dos dois. Passar, então, se tiver mais alguma pergunta, eu peço que encaminhe aqui a mesa. Quero agradecer também a presença da Simone Turra, ali, da área da farmácia, que foi convidada. Simone, muito obrigado pela sua presença. Eu passo, então, a palavra para o vereador Jorge, que ele tem aqui mais uma questão. Quando você tira totalmente a tireoide, você tem uma vida normal. E se você tirou essa tireoide total, como que você consegue dosar as miligramas dos medicamentos? Na verdade, você não dosa o medicamento, você dosa aquele TSH que eu comentei aí na palestra. O TSH, ele é muito importante porque ele é uma avaliação indireta. Ele não é produzido pela tireoide, ele é produzido pela hipófise. Então, mesmo que você tire a tireoide, o TSH continua sendo produzido. Aliás, você tirando a tireoide, a hipófise, o que ela vai entender? Ela vai entender que está sendo produzido pouco hormônio da tireoide, então vai aumentar esse TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide. Então, devido a essa medida indireta do TSH, é que você controla o quanto de hormônio que você vai dar. Então, se você der muito hormônio, esse TSH baixa, se você der pouco, ele sobe. Você tem que tentar manter ele numa faixa normal do laboratório. Então, por isso que é muito importante, então, a partir do momento que você começa a utilizar um medicamento, você fazer um periódico de 3 meses. Não, 3 meses depende. No caso de câncer, sim, a cada 3 meses no início. Mas no caso de hipotireoidismo, pode ser em 6 meses ou em uma vez por ano só, pode ser suficiente. Doutor, tem aqui mais uma pergunta. A pergunta é da Ana, do Itajaí, que também está aqui presente. Ela diz aqui que já ouviu falar sobre nódulo frio e nódulo morno. Ela pergunta aqui qual dos dois é perigoso, se um apenas ou os dois, e se precisa operar, nesse caso. Essa é uma pergunta muito boa. O nódulo é considerado frio ou morno ou quente. Também tem o quente, viu? Nunca tinha ouvido falar, doutor, pois é. de nódulo frio, nódulo... Agradeço aqui a pergunta. Existe essa classificação baseada num exame que se faz, que se chama cintilografia. A cintilografia ela avalia a função do nódulo. Mas, assim, ele não é um exame muito essencial hoje em dia, porque hoje em dia nós temos o ultrassom, nós temos a punção do nódulo quando há necessidade. Então, a questão de ser frio, morno ou quente, ela indica a função do nódulo, se ele produz pouco ou muito hormônio, mas ele não é assim fundamental para todos os nódulos, é só para alguns nódulos que se pede esse exame. Sim, e mais uma questão aqui do Pedrini Carlos Roberto, ele é do Jardim Ademar de Barros. Ele pergunta qual a melhor idade para a criança operar? E depois, se a criança especial pode operar também. Diz aqui com paralisia cerebral. Então, vamos separar as perguntas. Primeiro, qual é a melhor idade para a criança operar, caso seja diagnosticado algum problema com a tireoide? Bom, primeiro tem que ver se há indicação de cirurgia da tireoide na criança. Então, é uma indicação pouco frequente. Mas, hoje em dia, existem alguns cânceres, alguns tumores que podem afetar a criança também. Então, você pode, se houver uma indicação, você pode operar em qualquer idade a criança. Mesmo, então, que essa criança seja portadora de alguma necessidade especial, doutor? Aí vai ter que haver uma avaliação das condições clínicas da criança. Se houver condições clínicas dela se submeter a uma cirurgia, sim, pode ser feito. Ok. Aqui a pergunta da Dagmar, do Jardim Nova Europa. Ela pergunta quais os efeitos da menopausa na produção dos hormônios da tireoide. Muito boa pergunta, viu? Muito obrigado. Eu não sou médico, mas eu sou curioso também. Então, eu falo muito boa pergunta porque
são perguntas que eu também tenho curiosidade de dizer, viu, doutor? Eu não sou médico, mas eu rodo por essa cidade. Aliás, antes aqui da nossa primeira parte da sessão, eu conversava com o doutor lá no meu gabinete. Eu tenho feito um trabalho muito bem acompanhado pela minha assessoria na saúde, doutor. Eu estou visitando todos os postos de saúde da nossa cidade, conhecendo de perto. Já conheço os postos, né, mas estou ali conhecendo de perto as principais demandas da população e as principais demandas dos profissionais da saúde, né? E a gente ali escuta de todo tipo de pergunta e questionamento. Então são perguntas, porque a nossa TV Câmara é televisionado, então talvez as pessoas que estão em casa, que gostariam de fazer esse tipo de pergunta, né? Então elas estão muito bem representadas. Você que está em casa está muito bem representado aqui. Então, ó, o senhor lembra a pergunta? Quer que fale mais novamente? Dos efeitos da menopausa na produção dos hormônios da tireoide. É muito boa essa pergunta. Na verdade... Viu? Falei que era boa? Ele também concordou comigo. Na verdade, assim, os efeitos dos hormônios femininos, os hormônios estrogênicos femininos, é muito intenso na tireoide. Por isso que as doenças da tireoide são mais comuns nas mulheres. Então, começa a ser mais comum as alterações de tireoide quando a mulher atinge a puberdade, que produz mais hormônio. É muito comum aumento de tireoide e é muito comum piora dos sintomas de tireoide nas pacientes quando engravida, porque o que acontece quando engravida? Quando engravida, os hormônios femininos elas ficam muito altos, né? Então, é uma situação que altera também a tireoide. E na menopausa, o que vai acontecer? Na menopausa, os hormônios estrogênicos eles costumam diminuir a produção. Então, vai diminuir um pouco o efeito desses hormônios na tireoide. E aí, depois então da menopausa, a tendência é a tireoide não crescer tanto, digamos assim, quando tem bócio, e não alterar muito as dosagens de hormônio quando a pessoa já tem que fazer esse uso de hormônio. Doutor, tem mais uma pergunta aqui que veio da plateia, mas antes me veio algo em mente. Eu gostaria de não sei se isso foi totalmente coberto na tua palestra. Existem várias doenças e vários males da saúde que nós conseguimos evitar com algumas atividade física, boa alimentação. A minha pergunta é o seguinte: meu pai, eu estava comentando com o senhor também, meu pai tem 62 anos e foi diagnosticado há mais ou menos um ano o hipertiroidismo. Ele assustou assim quando a primeira vez, mas foi tratado até achar a dosagem correta do medicamento e hoje, graças a Deus, ele não tem grandes problemas com o hipertiroidismo. Minha pergunta: os problemas da tireoide, eles simplesmente aparecem, genético ou não, e se tem algo no decorrer da vida que a pessoa pode fazer para evitar que a tireoide venha a causar algum tipo de problema para a saúde? Então, provavelmente tem, mas a gente não sabe. A gente sabe algumas coisas que influenciam na tireoide. E vou falar uma que há pouco tempo foi notícia, né, que são os acidentes nucleares, né? Então, o acidente de uma usina nuclear, por exemplo, que espalha muita radiação, como ocorreu lá no Japão, por exemplo, em Fukushima, isso causa um aumento assustador de doenças de tireoide. Então, a gente sabe que a radiação dessas usinas nucleares, radiação de raio-x, exposição a tomografias, tudo isso pode aumentar o risco de doenças da tireoide. Agora, a maioria das pessoas tem problemas na tireoide também relacionadas à questão do iodo, que a gente sabe que tem que ter uma ingesta adequada de iodo, nem a falta de, nem o excesso de. E é lógico, tem outros motivos para problemas da tireoide que a gente ainda não conhece totalmente, seriam esses os principais conhecidos. Sim. Sim, doutor. E mais uma pergunta aqui da Ivete. Antes disso, eu quero agradecer também a presença de uma pessoa que foi a pessoa que nos apresentou, a Andréia Amâncio, que está aqui presente. Andréia, muito obrigado por ter vindo. E essa outra pergunta da Ivete é a seguinte, doutor: quando na cirurgia retira toda a paratireoide, afeta a tireoide? E dentro da mesma questão, qual a consequência de ficar sem a paratireoide? Se o senhor puder também tirar uma dúvida que é minha, qual a diferença de paratireoide e tireoide? A paratireoide, ela chama paratireoide só porque ela está próxima da tireoide.
ela não tem muita relação com os hormônios da tireoide. Uma não afeta a outra, mas por essa proximidade, às vezes na cirurgia, pode ser que saia alguma paratireoide ou que ela pare de funcionar e isso vai afetar o metabolismo do cálcio. Então, geralmente, a pessoa que não tem a paratireoide ou que ela não funciona bem vai ter que tomar cálcio para repor esse problema. Doutor, então, muito obrigado pela presença. Foi muito rico o nosso evento, com detalhes de grande relevância para a saúde da população. Todos os eventos que acontecem nesta casa que são transmitidos pela TV Câmara são gravados. Portanto, se alguém aqui presente quiser solicitar uma cópia do DVD, por favor, eu peço que entre em contato com o meu gabinete, que nós iremos providenciar. Doutor, eu passo a palavra para que o senhor possa encerrar. E se o senhor tiver mais algo a dizer também em relação ao seu livro, que agora é meu esse aqui, ou ao simpósio que vai acontecer no Hotel Vitória no dia 1º de junho, o senhor, por favor, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que o nosso vereador Luiz Lauro Filho está me dando aqui, está nos dando aqui, de poder divulgar as consequências dos problemas da tireoide, que não são tão bem conhecidas, mas pelo jeito desperta muita curiosidade nas pessoas. E eu acho que com a informação que a gente consegue disseminar as soluções desses problemas aí. E obrigado aqui por poder também divulgar o lançamento do nosso livro. É um livro voltado para médicos. Tanto no livro quanto nos simpósios a gente procura sempre abordar o que tem de mais novo nisso daí, do que a ciência está nos trazendo. Muito obrigado a todos e obrigado aos vereadores. Obrigado, doutor Higino Steck, o vereador Jorge da Farmácia, também o vereador Marcos Bernardelli. Mais uma vez, me coloco à disposição de todos aqui presentes, se precisarem de mais alguma informação. Também pode encaminhar por e-mail, que eu imediatamente passarei ao doutor Higino que responda. Você que está nos acompanhando em casa também pela TV Câmara, muito obrigado. Em 15 minutos começaremos a nossa sessão ordinária. Convido a todos também para acompanhar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então, eu declaro encerrada essa sessão. Olá, eu converso agora com o doutor José Higino Steck, o palestrante da primeira parte de hoje. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber quais são os mitos que envolvem a tireoide. Então, o primeiro mito, que acho que é o que todas as mulheres mais têm medo, é que a tireoide pode engordar, né? Então, a tireoide não causa aumento de peso, mas ela, sem dúvida, ela pode dificultar o emagrecimento. E assim, qual médico, qual especialista a pessoa deve procurar se perceber alguma disfunção na tireoide? O especialista mais adequado é o endocrinologista, que é o primeiro que vai avaliar a tireoide, se ela está funcionando corretamente ou não, e se for necessário, ela encaminha para uma cirurgia ou para algum outro tipo de tratamento. E geralmente, doutor, os médicos pedem uma batelada de exames e as pessoas não identificam quais seriam esses exames. Qual que é o específico da tireoide? O exame mais adequado para você iniciar uma investigação na tireoide é o TSH, que é a medida indireta de quanto hormônio tem no sangue da tireoide. E hoje ele é pedido por todos os médicos nos exames mais comuns, correto? A maioria dos médicos, sim, mas infelizmente algumas cidades menores que não têm tanto acesso à saúde têm um pouco mais de dificuldade em fazer esse tipo de exame. Então há que trabalhar para que isso melhore, para que toda a população tenha acesso. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.